Olá, bom dia, tudo bem com você? Bom, para quem não assistiu o nosso último workshop, que foi sobre inovação e modelagem de negócios, comigo, professor Henrique, vou gravar aqui uma apresentação breve sobre o que nós tivemos naquele dia, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para vocês irem acompanhando. Para quem não me conhece, eu sou, então, professor Henrique, sou credenciado ao Sebrae, sou professor também da PUC Paraná, tá bom? Então, vamos nessa. Deixa eu colocar aqui para vocês a minha tela compartilhada. Então, inovação e modelagem. Então, antes de começar, quem é o professor, né? Eu sou formado em administração, mestre em administração, especialista em propaganda e marketing, estudei sempre na UEL, tenho uma empresa de consultoria, que sou credenciado ao Sebrae, e sou professor da PUC, conforme eu falei ali. Nossa, que cara sério esse professor, né? Não, só que não sou tão sério assim. Aqui tem um pouco mais sobre quem eu sou, né? O que eu gosto de fazer, então, né? Os meus hobbies. E a importância de mostrar isso para vocês é muito mais para que vocês reflitam sobre quem vocês são também, não só profissionalmente falando, mas procure identificar quais são as suas soft skills, as suas habilidades comportamentais, aquelas que não são técnicas, porque por trás disso pode aparecer muita ideia para negócio e também muita criatividade, beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre inovação, alguns conceitos sobre o termo. Então, o termo inovação vem do latim, que significa inovatio, né? Significa renovação. Portanto, prestem atenção, renovação é uma coisa que já existe e o que eu estou remodelando. A gente costuma pensar que a inovação começa do zero, né? Mas não é bem assim. A inovação ela é a melhoria de algo que já existe. Às vezes é uma melhoria muito radical, a gente chama de inovação disruptiva. Às vezes é uma melhoria menos impactante, é a inovação incremental. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, aí vem outro significado, inovação é transformar algo sem alterar a sua essência. Por que essência? Bom, pensem vocês no Uber, né? O que o Uber fez? Ele inovou? Sim. Mas ele transformou a essência? Não, a essência continua sendo transportar pessoas. Antes fazia-se isso de táxi, de ônibus, de motoboy, de mototáxi, e o Uber foi lá e juntou coisas que já existiam. Ele pegou a tecnologia dos aplicativos, de georreferenciamento, ele pegou carros que já existiam, motoristas que já existiam e juntou tudo numa plataforma. Então, ele otimizou o processo de transportar pessoas, mas a essência permaneceu a mesma. Outro conceito aqui diz que inovação se trata de desenvolver ideias criativas. Mas se a gente parar só na ideação, não basta. A inovação, ela exige que você transforme essa ideia criativa em produto, em serviço, ou seja, algo que venha a resolver problemas do mercado, tá? E o quarto conceito, que é o que eu mais gosto, diz que inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Por que nota fiscal? Bom, você monetizou, alguém quis comprar a sua ideia, o consumidor se interessou pelo seu produto, então você consegue ir ao encontro das necessidades do mercado, tá? Pensem aqui em alguns exemplos, né? Como eram as nossas vidas antes do iFood, do Nubank, do Tinder, né? Essas empresas fizeram inovações disruptivas. Vejam também aqui embaixo o Airbnb, né? A maior rede de hospedagens do mundo não tem um imóvel próprio. Olha que interessante, né? Normalmente quem pensa em inovar no setor hoteleiro, pensa em colocar um quarto mais equipado, um quarto mais confortável, um hotel mais luxuoso. E o Airbnb não, ele conseguiu inovar quebrando o paradigma tradicional de mercado. A mesma coisa foi o Uber, né? A maior empresa de transporte do mundo que não tem nenhum veículo. E o Netflix, como é que se pensaria em ganhar dinheiro com televisão se não fosse por meio de anunciantes? Netflix foi lá e fez via assinatura, tá? Então, isso é para mostrar para vocês que a inovação não tem fronteiras. E aí, como eu já tinha comentado, os dois tipos de inovação, a incremental e a disruptiva, né? A incremental, ela agrega valor para uma coisa que já existe, sem mudar muito o processo, né? São melhorias menores. E a inovação disruptiva, ela muda o modelo de negócio vigente. Foi o que fez o Uber, né? Mudou o sistema de se pedir um carro para transporte. Para exemplificar, o disquete, que era grandão, virou um disquete menor, depois virou um pendrive. Tudo isso foi inovação incremental. A mídia continuou a mesma, a mídia física, né? O que mudou foi só o formato e a capacidade de armazenamento de dados. Ao passo que
Quando esse disquete foi abandonado e virou armazenamento na nuvem, com OneDrive, Google Drive, Dropbox, aí a coisa foi uma inovação disruptiva, certo? Bom, aqui eu trago para vocês a roda da inovação, as várias possibilidades de inovação, porque a gente tende a acreditar que a inovação é só baseada em produto, né? Como a Apple faz, como a 3M faz, mas não é verdade. Eu posso inovar em várias frentes, né? Eu posso inovar, por exemplo, num processo diferente de fazer algo, eu posso inovar criando uma marca diferente, eu posso inovar no canal de vendas, né? Foi o que aconteceu com a explosão da internet no final dos anos 90. O que era vendido em loja física passou a ser vendido de forma online. O produto é o mesmo. O que mudou? O canal de vendas, né? Então, eu não vou explicar todos os itens aqui, né? Mas deem uma pesquisada sobre roda da inovação e se vocês derem uma lida aqui nesse material, automaticamente vocês já vão entender as várias possibilidades de inovação que nós temos. E aí, outro convite que eu faço para vocês é olhar para a inovação baseada aqui em tendências. Porque quando a gente olha para tendências, a gente está observando o que vai acontecer no futuro, ou o que já está começando a acontecer no presente, mas que deve se intensificar no futuro. Quando eu olho para isso, eu tenho uma chance grande também de conseguir a inovação. Aqui eu trago para vocês um guia de tendências do Sebrae. É legal, se vocês jogarem no Google, tem ele disponível, Guia de Tendências 2020-21, porque o mundo virou de cabeça para baixo, né, durante a pandemia e após a pandemia também, vamos continuar com muitas mudanças significativas. Então, é legal vocês entenderem como é que a sociedade vai se comportar daqui para frente, acessando esse guia aqui. Bom, vou pular umas partezinhas aqui para ser mais objetivo. Quando a gente fala em inovação, é importante que você não busque a inovação por si só, tentando buscar um produto, um processo inovador. Primeiro, seja um apaixonado por problemas. Quando você passa a entender de problema, automaticamente a solução começa a surgir, porque a gente viu lá no início, né? Inovação é resolver o problema das pessoas. Tem gente que fala que inovação é quebrar o galho de alguém. Eu gosto bastante dessa frase. Como é que a gente pode resolver esses problemas? Tem problema que é força bruta, né? Problema que com força mesmo você resolve. Tem problema que é sistemático. Então, com cálculos, né, você consegue resolver. Mas os problemas mais complexos são aqueles de insight, aqueles que nunca foram resolvidos anteriormente. É a primeira vez que você se depara com aquele problema. E aí você precisa de muita criatividade para conseguir resolvê-lo. Os tempos modernos estão demandando pessoas que saibam resolver esse tipo de problemas, os problemas de insight. Bom, cada pessoa vê um problema de uma forma diferente. Se você pedir para um engenheiro olhar um problema, ele vai ver um problema, muitas vezes, estrutural, matemático, cartesiano. Se você pedir para alguém da área de humanas olhar aquele mesmo problema, ela vai olhar de uma forma muito mais subjetiva. Então, quando você vai resolver um problema, é muito importante que você tenha um time heterogêneo de pessoas, para que você tenha os diferentes olhares, e assim você consegue encontrar inovação, tá? Quando a gente está pensando em problema, pessoal, uma etapa importante aqui, uma ferramenta, na verdade, muito importante, é o duplo diamante. É uma ferramenta que vem lá do Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia para a gente também tentar resolver problemas com um princípio, a empatia. Se colocar no lugar do outro, que é quem está sentindo a dor. Como é que começa tudo isso daqui? Do lado esquerdo, nós temos a noção do problema. Mas é só uma noção de início. Você precisa se abrir para a pesquisa, para a descoberta. Depois que você mergulhou no problema, você fecha o primeiro diamante, que é a hora que você começa a ter insights, a hora que você começa a definir de fato qual é o problema raiz, e não o problema mais cosmético da situação. E aí você parte para o segundo diamante, que é quando o segundo diamante se abre para a ideação, para a elaboração. Aqui sim você começa a buscar a solução para o problema. E, por fim, o segundo diamante se fecha, que é quando você, então, tenta colocar para rodar a tua ideia. É a prototipação. É a hora que você vai entregar uma solução para o problema. Ok? Continuando aqui, depois que eu tive a ideia de negócio, prototipei, eu posso usar essa outra ferramenta, que é o quadro de modelo de negócio, ou popularmente conhecido como Canvas. O Canvas é uma ferramenta que surgiu desse livro aqui, o Business Model Generation,
onde por meio de um quadro com 9 blocos, você consegue minimamente saber se a ideia é viável, se ela para em pé. Então, o Canvas é esse quadro aqui, gente. Tem 2 blocos que são os mais importantes do Canvas. São eles o bloco do meio, proposta de valor, que é o que eu tenho a oferecer para o mercado, que resolve a dor desse mercado. E o bloco da direita é o segmento de clientes. Quem são as pessoas que podem se beneficiar do meu produto? Quais são as suas dores? Tá? Depois disso, a gente começa a montar as peças desse grande quebra-cabeças por meio de canais. Canal é como que eu entrego a minha solução para o segmento de clientes. Relacionamento, como é que as pessoas ficam sabendo que eu existo, como é que eu me relaciono com ela, é uma etapa importante de divulgação do projeto. E o lado esquerdo todo aqui em azul, nós temos atividades principais. Então, o que eu tenho que fazer para pôr para rodar esse negócio? Recursos, o que eu preciso de recursos humanos, financeiros, tecnológicos. E parcerias, quem pode me ajudar em tudo isso? Empresas ou pessoas físicas. Por fim, nós temos a parte inferior do Canvas, que é a parte financeira. Do lado esquerdo, a estrutura de custos, quanto é que vai custar, quais são os principais custos que vão incidir na minha atividade, e do lado direito, as fontes de receita, como é que eu ganho dinheiro com o meu negócio, tá? Bom, aqui tem um esqueminha rápido de como preencher o Canvas, né? A gente começa com o que eu tenho para oferecer, para quem eu ofereço, como que isso vai ser feito e quanto vai custar. Ok? Bom, espero ter contribuído, né? Fiz uma breve apresentação aí sobre o nosso workshop. Beleza? Obrigado, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.